Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Fica aqui já o convite para vocês. Nas redes sociais, seja pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube, basta digitar NEP Vede Jesus. Curtir a página no Face e se inscrever, acionar o sino de notificações para receber novos vídeos das atividades semanais do Vede Jesus. Aqui às segundas-feiras, às 20 horas, o nosso estudo sequencial da Carta de Paulo aos Romanos, da nossa série Romanos verso a verso. Alcançando hoje, na sequência do capítulo 2, verso de número 21. Já convido você, esteja com a sua tradução bíblica em mãos ou deseja acioná-la, né? Seja pelo aplicativo do celular, seja na escritura física que você possa ter em mãos, faça isso conosco. Vamos refletir a partir de agora em torno da mensagem da doutrina espírita, da doutrina consoladora, relembrando as palavras de Jesus e nos anunciando as demais coisas, a explicação, o desenvolvimento das leis divinas. Olhando para o texto em Romanos, vamos aprender um pouco mais sobre o ensino do Mestre. Capítulo 2, portanto, verso 21, duas traduções, como costumeiramente fazemos uso, né? A primeira em João Ferreira de Almeida, o ensino do apóstolo é o seguinte: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Essa tradução de João Ferreira de Almeida. Já na Bíblia de Jerusalém, capítulo de número 2 também, o verso de número 21, tem a seguinte tradução: Ora, tu que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo? Pregas que não se deve furtar e furtas. Percebam que, tirando a ordem das frases, né, basicamente temos o mesmo texto aqui para interpretar. Cabe notar que esse capítulo 2, Paulo está fazendo, como temos visto nessa série, né, um diagnóstico, uma análise sobre a condição dos judeus diante da revelação divina, de tudo aquilo que receberam nesse grande projeto de unidade pedagógica anunciado através, primeiramente, dos hebreus, no trabalho realizado por Moisés e pelos profetas, para depois alcançar adiante a presença encarnada daquele Messias anunciado, esperado pelas antigas Escrituras. Ele, Jesus, o Cristo, viria. Mas, no entanto, para compreender essas conexões, é bom que tenhamos a devida dimensão do significado desses ensinos. Porque esses ensinos não nos foram dados apenas para satisfazer a nossa curiosidade, para que o nosso intelecto envolvido nessa condição pudesse buscar ali uma orientação momentânea para transmitirmos a outras pessoas, para alertá-las sobre os riscos de se manter afastados de Deus, como se nós, aqueles que já despertos, conseguissem ir ao encontro da mensagem, captá-la, interpretá-la, para transmiti-la, estivéssemos fora dessa mesma condição. Percebam, há um anúncio de caráter universal na carta aos Romanos, e que Paulo está construindo nesse capítulo 2, nesta reflexão. Todos, absolutamente todos, gentios, estrangeiros, fora de Israel, e os israelitas, e os hebreus, aqueles que estão dentro de Israel, estão na mesma condição. Todos nós, lá como aqui, necessitados de regeneração. Porque o nosso coração imperfeito, porque o nosso coração vacilante,
porque o nosso coração ainda é alimentado por sentimentos inferiores, através de inveja, de egoísmo, de orgulho, de ganância, de cobiça. Nós quebramos essa aliança com Deus, nós, embora Ele a mantenha. Ele seja de fato fiel no sentido de nos buscar em todos os atalhos que nós próprios criamos para fugir dele. Somos aqueles filhos insensatos que simplesmente querem a nossa parte, querem a nossa herança para sair no mundo. E vagueando por esse mundo, esse imenso campo que temos para desenvolver entendimento, para desenvolver moral e intelecto, para que tenhamos de fato a dimensão real do que estamos fazendo aqui na Terra, por que nos relacionamos, qual o sentido da própria existência. Estes questionamentos que são claramente postos diante de nós como seres pensantes. Somente a criatura humana tem a condição de questionar e de encontrar respostas. Mas a grande questão deste verso 21 é o questionamento: de que vale o ensino se não o aproveitamos em nós mesmos? Veja o chamado do apóstolo: tu que ensinas aos outros. Ensinar, de fato, é um ato de amor. Não tenho dúvidas a respeito disso. Mesmo aquele que ainda não despertou para isso, que ensina, às vezes, sendo remunerado para ensinar, e não entendeu ainda que é um ato de amor, ele vai descobrir. Porque o fato de nós próprios sermos ensinados para transmitir este ensino já representa, em última instância, a ação amorosa e misericordiosa do Pai, de Deus, que sempre, sempre nos enviou seus mensageiros, os seus anjos tutelares, para nos acompanhar, nos intuir, nos instruir, nos ensinar, nos inspirar com as palavras que vêm do alto. E se assim, Deus deseja nos buscar para, através do poder transformador do ensino da revelação divina, nos reconduzir à condição de filhos dele, em comunhão com o Pai, em vida plena, abundante, bem-aventurada, como disse o Mestre. Como podemos recusar tamanha ação graciosa em nosso favor, em nosso benefício? Se tivermos, de fato, concepção real de tudo o que recebemos do alto, a nossa única intenção será também, por gratidão, falar, anunciar, transmitir, ensinar aquilo que, caindo no campo semeado da nossa consciência, nos sentimos, por isso mesmo, impulsionados a transmitir adiante. Porém, não basta sejamos apenas propagadores, sejamos apenas emissores dessa mensagem, divulgadores dela. É preciso estar comprometido e colocar-se nas fileiras dos seres que precisam, sim, ser provados, passar pelas devidas expiações necessárias para as reparações dos males cometidos, quebrar com as cadeias mentais que nos mantêm trancafiados aqueles sentimentos anteriores que eu mencionei, para alçar voo à nossa destinação. Esse projeto é único, gente.
é pessoal, é intransferível, ao mesmo tempo alcança a coletividade e nos irmanamos nele. Entender isso nos faz refletir. Por quê? Tu que ensinas aos outros, não ensina a ti mesmo. Tudo que a doutrina consoladora nos traz, tudo que o evangelho de paz, amor e caridade transmite, é a intenção de renovar, de transformar, de renascimento do espírito para uma nova condição mental. Mudança de mente, sentido genuíno e sempre presente da mensagem divina junto de nós. Ensinas ao outro, ensinas a ti mesmo. Eu sou o primeiro ouvinte das palavras que professo. E só posso crer que ao vir aqui transmitir essas palavras é porque eu compreendo que elas têm sentido, que elas impactam de fato e causam transformação, ainda que tudo isso seja, como de fato é, um processo de semeadura. Lembremos da parábola do semeador aqui brevemente. Aquele semeador que saiu semear a sua semente, lançou essa mesma semente em todos os solos, independente da condição em que ele se encontrava. Então é menos verdade que a colheita foi diferenciada, segundo a qualidade do solo. Mas também não é menos verdade que quando olhamos para o semeador, ele não ficou escolhendo onde lançar a semente. Em que terreno ela seria mais aproveitada? Será fértil, se já estava pronto? Recado claro, que onde ele não se encontre pronto, onde o terreno seja pedregoso, cheio de charcos, necessitado de drenagem, de cultivo, de adubo, somos chamados a realizar esse trabalho. E ao mesmo tempo em que realizamos o trabalho, nos transformamos. Nos transformamos. Porque é o contato das dores humanas, das aflições que tanto nos irmanam e nos caracterizam. É no contato com elas que sentimos cada vez mais essa presença representada por aquele que é a mente, o olhar e as mãos operosas neste mundo da vontade do Pai. Sim, Ele, Jesus, a luz do mundo. Ele que nunca, jamais esqueceu de nós. Permanece conosco, como Ele mesmo diz, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, como não sabemos o significado ao certo dessa consumação dos séculos, sabendo que haverá um momento em que todas as coisas convergirão novamente a Deus e que Cristo é o condutor, o mediador desse processo e que nós somos os seus tutelados, tudo o que eu preciso é, de fato, me reintegrar nesta condição de filho amado. E para isso é preciso que o ensino não chegue apenas aos meus ouvidos, nem que mesmo seja decodificado pela minha mente. E ainda que isso aconteça, ouvi, entendi, falei, transmiti. Eu não sou apenas um portador de mensagem. Ao mesmo tempo em que emito e a anuncio, eu também a recepciono. E temos que nos auto-questionar o que esta mensagem está fazendo dentro de nós. São apenas palavras? É apenas discurso retórico? Ou é a plataforma existencial a qual eu me afeiçoo no meu processo de desenvolvimento
de reforma, de transformação interior. Ora, tu que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo. Pregas que não deve furtar e furtas. Esse primeiro questionamento de Paulo vem falar, sim, sobre um dos mandamentos, aquilo que já havia sido recebido nas tábuas da lei em Sinai, trazido a nós pelo profeta Moisés. Não furtarás, é um dos mandamentos. E nós sabemos que há muita diferença entre furtar e roubar. Porque furtar é às escondidas, é de forma sorrateira, rápida e silenciosa, que nós tomamos posse de algo que não é nosso. Que nós ocultamos isso do seu verdadeiro proprietário. Ora, será que pensamos que enganamos alguém? Quando recebemos a mensagem do alto, quando recebemos a revelação divina, e furtamos isto a nós mesmos? Que estranha incoerência. Um alto furto. É isto que fazemos com o ensino da revelação divina. Quando ele passa por nossos ouvidos, quando ele é decodificado pela nossa mente, na compreensão do que deve ser ensinado. Quando eu falo, eu transmito este ensino e, no entanto, furto de mim mesmo. Sorrateiramente, silenciosamente, rapidamente, para que eu não me comprometa com isso. Eu furto a mensagem divina do terreno do meu coração. E sabemos o quanto é necessário guardar este ensino. O próprio Mestre nos dissera: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro Consolador. E eis que ele está presente. Eis que ele está a fazer aquilo que fora chamado a fazer. Relembrar Jesus. Nos ensinar, aplicar e desenvolver essas lições. Mas tudo isso exige compromisso e comprometimento sincero da nossa parte. Fazemos aqui também breves conexões em referências cruzadas, com textos que lá na primeira revelação, Primeiro Testamento, também chamado de Antigo Testamento, na verdade compõe uma unidade divina de ensino, já encontramos em comparativo aqui com Romanos 2, verso 21, Salmos 50, verso 17, o salmista canta e ensina. Tu que detestas as minhas disciplinas e dás as costas às minhas palavras. Olha o alerta aqui. Podemos ensinar, podemos falar sobre isso. Porém, se não a aplicamos a nós mesmos, demonstramos que no íntimo do nosso ser ainda detestamos as disciplinas divinas, as contenções da lei. Damos as costas às palavras do alto, ainda que venhamos a ensiná-las. Tu que ensinas aos outros, não educas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Ainda na primeira revelação. Isaías capítulo 42, verso de número 20. O profeta anuncia de forma inspirada. Tu vistes muitos feitos e obras magníficas, mas não destes nenhuma atenção. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Que Deus permita que nos curemos desta cegueira de ordem espiritual, dessa surdez de ordem espiritual, porque temos visto muitos feitos,
obras magníficas do Pai diante de nós, mas não esqueçamos que a maior e verdadeira obra dele é aquilo que fará a nossa consciência, transformando e renovando o nosso coração de pedra num coração de carne, ou seja, nos humanizando. É o que mais precisamos. Esta deve ser a qualidade do nosso ensino. Este deve ser a qualificação maior do nosso aprendizado. Mesmo nos estudos aí pedagógicos, né, da chamada andragogia, ou seja, a forma pela qual ensinamos conteúdos aos adultos. E aqui estamos falando adultos, mesmo no sentido espiritual, daqueles que preferem, necessitando, crescerem espiritualmente. Porque ficar criança, ficar na infância espiritual, só nos trará mais e novos males. Pois dentro desses estudos da chamada andragogia, ensino dos adultos, né, aqueles que, portanto, já alcançaram a maioridade, vamos entender aqui a maioridade espiritual, sabemos que aquele que ensina aprende 90% daquilo que transmite. Olha isso. Aquele que se compromete com o ensino. 90% do que fala, ele apreende. Por quê? Antes for ao encontro da mensagem, medita em torno dela, prepara para poder ensinar e, ao transmitir, ouve, ensina, recebe daqueles que receptaram a mensagem também as suas colocações, dúvidas, comentários, e com todo o conteúdo que construiu para preparar a transmissão daquele conhecimento, ele aprende mais. Ele aprende mais. E por isso que a convocação aqui é sempre para o conhecimento, para o aprendizado, para o aprofundamento. Não nos acomodemos. Deus nos oferta tanto a todo instante. Por quê? Fechar os ouvidos e os olhos a esta realidade divina. Mais uma referência aqui, agora olhando para a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 10, Bem-aventurados os misericordiosos, Kardec vai transcrever aqui mensagem no item 18, assinada por Dufray, bispo de Névers, em Bordeaux, na França. Nós vamos ver aqui a orientação do instrutor espiritual, componente da equipe do Espírito de Verdade, para nos dizer o seguinte: caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas tendências a vencer, defeitos a todos tendes, mas tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos, os benfeitores espirituais. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável. E Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver senão superficialmente os defeitos de outrem, por se interessar
em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe, a semente de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Que reflexão preciosa, preciosa. Pois este germe, esta semente dos bons sentimentos, como centelha viva da nossa essência espiritual, é aquele DNA de imagem e semelhança ao nosso Pai Criador. Lembremos do anúncio do Pai. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Não é faça aqui, agora, nesse momento, mas é façamos entendendo o processo a ser percorrido. Estamos nele, estamos neste caminho, mas que não caiamos nos desenganos da hipocrisia diante do ensino espiritual. Por isso, também em Mateus 23, verso 3, Jesus orienta, alertando: fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porque não praticam o que ensinam. Este é o alerta. Mesmo quando nós, que de repente não somos os propagadores, os divulgadores, aqueles que vão ensinar, somos os ouvintes, os espectadores e olhamos aqueles que ensinam em contradição com aquilo que professam. O que cabe a nós? Aproveita você a lição. E se auto-questione também. Ora, tu que ensinas aos outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Não furte a ti mesmo. A semente divina transformadora, a despertar a nossa essência espiritual. Amados, com Jesus, somos sempre mais fortes. Aproveitemos em nosso benefício o ensino no nosso processo de transformação e levemos adiante. Segue-me no sentido daquilo que o próprio Cristo nos chama. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, vá adiante, caminhe ao lado, porque Jesus permanece conosco. Mas ide, anunciai a toda criatura este evangelho, esta boa nova, que é o próprio Jesus a nos orientar como um guia e ser modelar de uma nova humanidade, cuja nova criatura devo construir em mim mesmo. Lembremos com o apóstolo Paulo para fixar, não esquecer o ensino. Tu que tanto ensinas aos outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas, não se deve furtar. Furtas? Amados, essas foram as nossas reflexões em torno do segundo capítulo da Carta aos Romanos, o verso de número 21. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve, os nossos novos estudos e encontros aqui na série Romanos, verso a verso. Permaneça com Deus. Até a próxima.